Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo essa gravação. Estou aqui para gravar o JED referente ao dia 21, na sexta-feira passada, que a gente não pôde realizar essa gravação, esse JED simultâneo, por conta que eu tive um probleminha técnico quanto à minha internet. Espero aí que sexta-feira agora esse problema não venha a ocorrer novamente. Pessoal, de antemão já peço desculpas se tiver algum barulho interferindo na gravação, por conta que eu moro em uma rua bem movimentada, então acaba que vez ou outra passa carro de som, algo do tipo, e tornem a gravação com um som não tão limpo. Mas de antemão, eu venho aqui me apresentar a vocês, aos que não estiveram em sala de aula, me chamo Vitor, estarei como monitor da disciplina de vocês, Relações de Trabalho 1, com a administração da aula pelo professor Cláudio, não é isso? Eu também sou monitor da professora Aline, então vocês vão ver que alguma parte do material aparece professor Cláudio, professora Aline. Então a frequência também aparece a opção lá de vocês selecionar qual professor você é. Então não se assustem quando verem isso. Eu preparei uma breve apresentação aqui sobre pontos importantes que devem ser refrisados novamente. Com certeza o professor falou no começo da aula, no primeiro dia de aula no caso, mas que vale a pena a gente revisar para poder vocês fixarem desde já essas informações. A primeira delas é quanto a avaliações. A avaliação, vocês já devem saber, né, que a AV1 de vocês precisam ter três provas diferentes. A AV1 é uma modalidade, a AV2 outra modalidade, a AV3 outra modalidade. O que deixa aí bem eclético, né, essa questão das nossas formas de avaliação. Mas a primeira delas será composta por uma peça, que valerá 5 pontos, até 5 pontos, né? Vai depender da avaliação do professor da sua peça. O caso já está disponível no AVA, então você já tem como se preparar, como estudar o caso para o dia da entrega da peça processual. E os outros 5 pontos que irão compor a nota de vocês será de uma prova escrita, uma prova, no caso, aplicada em sala de aula, que terá a primeira chamada e a segunda chamada. Eu não tenho as datas específicas ainda, mas eu vou marcar para vocês direitinho no grupo. Então, essa prova é pesquisada, normalmente pesquisada, a não sei que o professor altere alguma coisa, mas normalmente sim, você pode levar o admer com a realização não comentada, e não tem diferenciação. Primeiro chamado, segundo chamado, você se organiza da forma que você melhor achar. A AV2, ela será composta pelo projeto de extensão. A gente tem o nosso projeto de extensão aí nessa universidade, perdão, nessa disciplina. E desse projeto de extensão será 70% da sua nota composta, desde a criação dos grupos, a elaboração do projeto, da aplicação do projeto. Então, todas as fases ali da extensão estarão sendo avaliadas pelo professor. E no final, essa nota vai ser 70% do valor da sua V2. E os outros 30% será composto por um quiz. Normalmente o quiz é aplicado em sala. Se eu não me engano, esse semestre não vai ser diferente. E a V3, a nossa prova colegiada, contemplando todo o conteúdo da disciplina. Outras informações importantes, questão de GED. O nosso GED aqui ele ocorre semanalmente, todas as sextas. Coloquei as quintas ali, peço perdão, vou alterar em breve. Às 2h30. Então, toda quinta, 2h30, também para quem não está, será gravado. Terá questões disponibilizadas nos grupos, inclusive hoje, quando eu liberar essa gravação, eu vou estar liberando também um material com algumas questões para vocês. Conteúdo, questões de concurso, questões elaboradas por mim mesmo, para vocês fixarem o conteúdo. Tem também a revisão, que a nossa revisão é com a resolução de questões, a gente não faz revisão de conteúdo. Eu crio uma questão, aí no caso, a questão ela sempre vincula para vários pontos. E a gente vai resolvendo a questão, vai anulando, vai explicando o porquê, entendeu? O estudo direcionado com base nas questões que estão no material. E, por fim, o certificado de presença do GED, né? No caso, você tem 75% de presença para quem estiver presente todo esse período de 75, que contempla 75%, certifica. E o GED não gera ponto extra, certo, pessoal? A priori, não, o fato de vocês estarem comparecendo ao GEDs não irá somar para vocês nenhuma pontuação extra, a não ser que o professor decida adicionar. Mas a priori,
não tem pontuação extra. Dicas de estudo é questão de você se direcionar, né? Você aí irá abordar a melhor forma que você tem para estudar, utilizar de mapas mentais para quem utiliza de mapas mentais, questões para quem utiliza de questões e anotações para também quem utiliza de anotações. A gente tem tudo aí disposto no nosso Drive, eu vou atualizando para vocês de acordo com o andamento do estudo de vocês, da matéria que vocês forem acompanhando. E também deixei disponibilizado algumas doutrinas aí, no caso, elas são hiperlinks, basta vocês clicarem em cima, vocês serão direcionados para a biblioteca online, ou seja, vocês aí têm uma facilidade de acesso nesse material. E aqui está o link do Linktree, nosso compilado de links da disciplina, para vocês terem acesso aí mais rápido ao Drive, ao YouTube, aos links dos grupos. Então fica tudo aí nesse linkzinho verde. E agora a gente parte para o nosso conteúdo. Aqui no caso, como eu falei, né, tá no nome da professora Aline Passos, mas é porque a divisão está na unidade 5, que é a unidade que a Aline utiliza para falar dos, das relações de emprego, relações empregatícias, da identificação da relação de emprego. Então, no caso, hoje a gente aborda a relação de emprego, a diferenciação entre ela, relação de emprego, relação de trabalho, quais elementos compõem, quais não compõem. A gente também trata sobre fontes e sobre princípios. No GED agora da sexta-feira, a gente vai tentar abordar o conteúdo de formas de serviço, formas de trabalho, né? Que não são como, que não contém o escopo completo, que são tidas como uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Então vamos iniciar aqui a unidade 5. Unidade 5, a gente inicia com a relação empregatícia. O que é uma relação empregatícia? O que configura, o que não configura? Vamos lá. Para que a gente tenha uma relação empregatícia, uma relação de emprego, a gente precisa que todos os elementos, não só um, não só dois, não só três, todos os elementos fáticos, jurídicos, estejam dentro dessa relação. Então, a gente precisa ter o chope completo. Até a imagem do chope, até o colarinho tem que ter para poder a gente concluir uma relação empregatícia. Então, a gente precisa ter a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade. Então, com esses 5 elementos fáticos jurídicos, a gente também vai ter aí uma relação empregatícia. Perder um deles, a gente não tem uma relação empregatícia, a gente tem uma relação de trabalho. Lembrando que relação de trabalho, relação de emprego não são a mesma coisa. Então vamos destrinchar aí esses elementos fáticos jurídicos. O primeiro deles que a gente aborda é a pessoa física. É bem comum, pessoal, basta vocês lerem, vocês já sabem o que é uma pessoa física. Uma pessoa física é uma pessoa que não é jurídica, é uma pessoa que é natural, que ela tem bens jurídicos tutelados. No caso, a gente, eu, você, a gente tem direito à saúde, a lazer, à vida e etc. Direitos amparados pela nossa Constituição Federal. Então, nós, como pessoas naturais, temos essa possibilidade de estar dentro de uma relação empregatícia, o que não é permitido para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode estar em uma relação de emprego, ela não pode ser objeto de uma relação empregatícia. A habitualidade. A habitualidade é algo que tem interesse contínuo, ou seja, você, para ter uma relação empregatícia, você tem que ter esse interesse na continuidade para poder ter essa relação empregatícia. Não há uma definição fática do que seja uma continuidade. Ou seja, continuidade é 3 dias na semana. Não tem. Via de regra, não tem para a relação empregatícia. Você vai ter, como eu até coloquei mais do lado, com a questão da empregada doméstica. A empregada doméstica, ela sim é necessário uma taxatividade. Ela é necessária que seja por mais de 2 dias, no caso, no mínimo 3 dias. Então, se você tem ali 3 dias uma pessoa trabalhando na sua casa como uma empregada doméstica, como uma diarista, você já tem uma empregada doméstica. A diarista seria quem tivesse 2 dias, que é o limite legal. Ou seja, trabalha 2 dias na semana, diarista, ok. 3 já é empregada doméstica. Ou seja, a taxatividade tem na lei da empregada doméstica, vocês vão estudar em breve, mas para a via de regra, para a relação empregatícia, não é aplicado, certo? Não tem esse amparo aí de taxatividade.
A onerosidade, bem simples, né? Fins salariais. Você deve receber ali um pagamento, um valor pelaquela prestação de serviço. Subordinação. A prestação de serviço é dirigida pelo empregador. Você recebe ordens, você tem normas, você tem segmentos para ser aplicados ali naquela relação. Ou seja, o empregador vai lá e diz, ó, isso não é para ser feito assim, é para ser feito assim. E você tem aquela subordinação. Você tem que seguir as normas impostas pelo seu empregador. Pessoalidade significa prestação de serviços pelo próprio trabalhador. Intuito personal, em consideração à pessoa. Aqui no caso, galera, é para vocês observarem um ponto em que vocês são contratados especificamente. O empregador ele vai lá e não contrata a sua irmã, não contrata a sua mãe, não contrata a sua prima, ele contrata você. Então, ele quer que você preste o seu serviço. Simples. Você não pode ser substituído? Não é isso. Você pode ser substituído, não tem nada que vede. Agora que essa substituição não seja habitual, porque a pessoalidade é uma característica para compor a relação empregatícia. Então, se é você que tem que estar desempenhando aquela relação, você que tem que estar indo lá trabalhar, fazer aquele serviço certinho, porque o contratado foi você, não foi seu irmão. Então, substituir, ok, contanto que não seja constantemente. Então, a gente tem com esses elementos explicativos que eu dei, a gente tem uma relação empregatícia. Então, a gente tem ali a caracterização de uma relação de emprego. E, diferentemente, quando a gente perde qualquer um daqueles elementos, perdeu um dos elementos, a gente já não tem uma relação empregatícia, a gente tem uma relação de trabalho. E como a frasinha ali em amarelo que eu coloquei ali embaixo, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Toda relação de emprego tem uma pessoa natural ali desempenhando a atividade. Então, é uma relação de trabalho e essa é a forma de relação de trabalho. É quando tem uma pessoa natural desempenhando uma atividade com qualquer outra pessoa. E, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Ou seja, toda relação que tem uma pessoa natural ali sendo desempenhada, ela é uma relação de trabalho. Mas para ser uma relação empregatícia, a gente precisa que esteja nos moldes do artigo 2 e segundo e terceiro da CLT, que é o SHOP. Tem a subordinação, tem a habitualidade, tem a onerosidade, tem a pessoa física, tem a pessoalidade. Tem esses, tem uma relação de emprego. Não tem, tem uma relação de trabalho. E a relação de trabalho a gente vai estudar mais à frente, como eu falei, a partir do dia de sexta-feira, que são os trabalhadores autônomos, os eventuais, os estatutários, os voluntários, várias opções que a gente vai estudar lá no decorrer da nossa unidade. Elementos do contrato de trabalho. Aqui, pessoal, a gente vai observar aquele elementozinho que a gente estuda lá em Direito Civil 1, da personalidade, que são os elementos necessários para que tenha um negócio jurídico. Aquela escadinha do Ponte de Miranda. Tem negócio para ser, ele precisa existir, ele precisa ter validade, ele precisa ter eficácia. Então, a gente precisa também disso no direito do trabalho. Basicamente, você terá que ter ali um agente capaz, um objeto lícito, uma forma prescrita ou não defesa em lei. Se você não tiver esses elementos, você não pode configurar uma relação empregatícia. Ou seja, a relação empregatícia, ela não é somente a junção, ela é somente a presença dos elementos fáticos jurídicos, que é o SHUP. Ela também precisa da presença dos elementos jurídicos formais. Ou seja, ela precisa ter um agente capaz, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Quando você une os elementos fáticos jurídicos aos jurídicos formais, você tem uma relação de emprego totalmente legal. Aí, quando a gente tem ali essa diferenciação, a gente tem o trabalho proibido e o trabalho ilícito. O trabalho ilícito, vamos focar aqui só no ilícito por esse momento, é aquele que você tangencia um dos elementos que a gente acabou de citar, os elementos jurídicos formais, que são os que estão no artigo 104 do Código Civil. Um exemplo, eu tenho uma boca de droga, por exemplo. Aí eu vou e contrato um gerente da boca. Eu vou, demito ele. Demito assim, como é que se diz? Liricamente, né? Então,
eu vou e demito ele. Só que ele vai entrar na justiça do trabalho contra mim. Ah, eu quero uma ação de reconhecimento de vínculo e tudo mais. Pode? Não pode. Por quê? Porque o objeto da relação não é lícito. É o tráfico de drogas. É taxado como um crime pelo nosso Código Penal. Ou seja, não é permitido de forma alguma que seja caracterizada uma relação de emprego nesses moldes. Ou seja, totalmente ilegal. Então você tem diante disso um trabalho ilícito, porque os fins dele estão contra os elementos jurídicos formais, certo? Mas nesse ponto, a gente vai ver mais agora no slide a mais, a gente deve observar, pessoal, que a gente deve não focar somente no empregador. A gente tem que focar no trabalho desempenhado pelo empregado. Por quê? Vamos supor, vamos pegar o mesmo caso que eu peguei aqui. Eu sou o dono da boca, contratei o gerente, né? E também contratei o gerente e contratei uma moça que faz a limpeza ali da boca, entendeu? Ela faz a limpeza, ela varre o chão, ela lava os banheiros, entendeu? Então, se essa pessoa entra com uma ação de reconhecimento de vínculo contra mim, se ela trabalha nos 3 dias da semana e respeita os moldes lá, que vocês vão estudar mais à frente, da lei da empregada doméstica, ela vai sim ter um reconhecimento de vínculo, independentemente de eu desempenhar um trabalho ilícito, de um meio ilícito, que é o tráfico de drogas. Porém, essa moça, ela desempenha um trabalho totalmente ilícito e não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, vocês devem observar o fim em que o empregado desempenha, não somente o que o empregador trabalha. E o trabalho proibido, em contrapartida ao ilícito, que é muito importante vocês saberem diferenciar o que é ilícito e o que é proibido, é o trabalho que é prestado em desacordo com as normas trabalhistas. É quando você infringe as normas trabalhistas. Ou seja, por exemplo, como eu tenho ali embaixo, menor de 16 anos em locais insalubres. Vocês vão ver que a gente é permitido o trabalho a partir de 16 anos. Você pode ter uma relação empregatícia, você pode ter sua carteira assinada a partir dos 16 anos. Porém, você só pode trabalhar em ambientes insalubres a partir dos seus 18. Então, se eu estou, botam uma pessoa de 16 anos para desempenhar uma atividade insalubre, eu não estou diante de um trabalho ilícito, porque eu não estou infringindo a lei, entendeu? A lei, no caso, um código penal. Eu estou apenas indo contra uma norma trabalhista, que é uma caracterização de que aquele empregado não pode desempenhar uma função naquelas condições, que é, no caso, a insalubre. Então, é muito importante vocês saberem diferenciar. Trabalho proibido infringe normas trabalhistas. Trabalho ilícito infringe a legislação. O objeto da relação não é lícito. Ou seja, bem interessante vocês fixarem. O Adalberto Martins, que é um dos escritores lá da nossa doutrina, diz que deve ser feita a distinção entre a atividade ilícita do empregador e a ilicitude do trabalho desenvolvido pelo empregado, como é o caso que eu citei da faxineira. Neste sentido, será nulo o contrato que envolva a venda de entorpecentes, de cambista do jogo do bicho, entre outros, mas não vemos nenhuma óbice a que a recepcionista ou a faxineira do prostíbulo sejam reconhecidamente empregadas com todos os direitos assegurados, como eu falei, entendeu? Tem que observar o serviço e não o empregador. A súmula 386 do TST refrisa esse ponto com a gente. Então, preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Aqui é outro caso, pessoal. Os militares costumam, assim, nos seus momentos de folga e tudo mais, prestar serviço de bico. Ele faz um bico ali numa joalheria, por exemplo, ele faz a segurança da joalheria. E às vezes tem códigos penais militares que não permitem esse trabalho extra. Então, o que o TST quis dizer, o Tribunal Superior do Trabalho disse, foi que, independentemente de ir lá na penalização dele no Código Penal Militar, não vai ali restringir que ele tenha um reconhecimento de vínculos de emprego, até porque o trabalho dele está sendo legal. Se ele tem lá um infringimento de uma cláusula no Código Penal Militar, não vai impactar nesse reconhecimento de vínculo empregatício. A OJ 199 do TST
também fala aqui dessa vez sobre o jogo do bicho. Diz que é nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenho da atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Aqui, no caso, trata de um objeto ilícito. O nosso o jogo do bicho não é permitido, é um jogo de azar e não é permitido na nossa legislação. Ou seja, no caso, não é possível uma ação de reconhecimento de vínculo para quem pratica a venda desses jogos. E aqui, no caso, é uma decisão do TST, que foi o reconhecimento de vínculo de um policial militar com a clínica odontológica. No caso, vide a súmula que eu falei lá para vocês, até mais agora, a súmula 386 do TST. Agora a gente entra na nossa unidade 4, que a gente vai falar sobre fontes. Ou seja, para vocês, vai ser a nota de aula que fala sobre fontes do direito do trabalho. Aqui, no caso, está na unidade 4, por conta do professor Aline, como eu falei para vocês. Então, a unidade 4, a gente fala aqui sobre a fonte, que é o lugar de onde brotam as normas de conduta, ou, em última essência, a gênese da normatividade, como dito aí nosso grandioso Luciano Martinez, nosso juiz do TRT da 5ª Região. Então, pessoal, basicamente essa definição bem precisa que o Luciano Martinez fez sobre as fontes. As fontes, elas antecedem a normatividade. Elas estão ali como formas de a gente extrair o melhor delas para aplicação no nosso direito. E essas fontes, elas podem ser classificadas em duas formas, em materiais ou formais. E as formais vão ser distribuídas em autônomas ou heterônomas. A gente vai ver o que é cada uma delas agora. As fontes materiais são anteriores à existência da regra, elas antecedem, são aquelas arcaicas, né? Elas estão lá para trás, lá antes de estabelecer nosso ordenamento. E elas estão ligadas aos fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos e históricos que deram origem ao direito, ou seja, antecederam o direito. Como um exemplo bem claro, a Declaração da Independência do Brasil. As fontes formais é a manifestação do direito no sistema jurídico, ou seja, as fontes materiais antecedem e, por outro lado, as fontes formais sucedem. Elas são a expressão da forma do direito no nosso ordenamento, ou seja, é como se o direito estivesse falando, são as fontes formais. E elas estão, dentro delas estão as leis e regulamentos, são criados pelo nosso legislativo, as sentenças, os usos e costumes, os contratos e ademais. As fontes, como eu falei para vocês, as fontes formais são divididas em autônomas e heterônomas. As autônomas é bem fácil para vocês diferenciarem. As autônomas são quando tem a participação das partes, quando eu estou ali participando da formação daquela fonte. E a heterônoma é quando ela tem a hierarquia, quando ela vem de cima, quando ela é determinada pelo Estado. Então, você não tem participação na heterônoma. Aqui eu vou pedir um adendo a vocês para quem utilizar a doutrina do Luciano Martinez. Eu não sei se tem outros autores que também estão utilizando desta, mas eu percebi que o Luciano Martinez ele coloca o costume como uma fonte heterônoma, mas os outros autores utilizam ele como uma fonte autônoma, até porque não tem imediata participação. Costumes são práticas reiteradas de conduta, ou seja, elas vêm lá de trás. Necessariamente não tem a sua participação, é algo que é feito ali que virou uma regra. Então, basicamente é isso. Como exemplo das fontes autônomas, a gente tem o contrato individual de trabalho, o CCT e o ACT, que é, no caso, a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho. Eu não sei se se o Cláudio já explicou para vocês o que é um CCT e o que é um ACT. Mas a convenção coletiva, basicamente é assim, vamos lá. O empregador e o empregado, todos eles são representados por sindicatos. Os sindicatos são dentro de circuncisões. Por exemplo, Fortaleza tem um sindicato específico de alguma coisa, de algum empreendimento, por exemplo. Vamos supor que os restaurantes, bares e restaurantes, eles têm um sindicato. Esse sindicato só pode ser unificado, certo? É regido pelo princípio da unicidade sindical. Ou seja, dentro daquela circuncisão, só pode ter aquele sindicato, não pode ter outro. Dentro de Fortaleza, só pode ter aquele sindicato, tanto para empregados quanto para empregadores.
Esses sindicatos, eles representam a figura do empregador e a figura do empregado. Quando eles, dentre eles, sindicato dos empregadores, sindicato dos empregados, formam uma convenção coletiva de trabalho, aquela convenção vale para os dois, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ou seja, essa unificação deles dois, sindicato do empregador, sindicato dos empregados, eles formam a convenção coletiva de trabalho, que valerá, refrisando, sobre os dois. E o acordo coletivo de trabalho, que é a ACT, é quando o sindicato dos empregados negocia diretamente com a empresa. Ou seja, vamos supor que o Coco Bambu, por exemplo, eu estou usando um exemplo aleatório. O sindicato dos bares e restaurantes negocia com o Coco Bambu o pagamento de 70% em cima da hora extra. Somente para os funcionários do Coco Bambu vai valer aquele adicional de 70% da hora extra, porque é um acordo coletivo de trabalho. Só vale para aquela empresa em específico. A convenção coletiva de trabalho, ela vale para todos dentro daquela circuncisão. Então vamos agora voltar no mesmo caso. Vamos supor que o Sindicato dos Empregadores de Bares e Restaurantes e o Sindicato dos Empregados de Bares e Restaurantes negociam uma convenção que determina que a hora extra custe 70% acima do valor da hora normal. Então vai valer em todos os bares e restaurantes daquela circuncisão. Ok? Deu para entender? Convenção coletiva, acordo coletivo bem distinchados. E os costumes também são fontes, como falei, práticas retiradas de conduta, que formam ali uma definição de um costume. As fontes formais heterônomas, como falei, determinação do Estado, lei constitucional, emenda constitucionais, decretos, leis ordinárias. As leis, de modo geral, são determinações estatais, então elas têm ali o poder de uma fonte heterônoma. Hierarquia e conflito entre fontes. Aqui no caso é quando há o conflito entre fontes de diferentes modos. Basicamente, a hierarquização, pessoal, ela não existe no direito do trabalho. Ou seja, o que vai valer é o que mais favorece o empregado. Se você tem ali uma lei, por mais que ela esteja em um grau hierárquico menor e ela favorece mais o empregado, a aplicação vai ser dela. Por exemplo, a gente tem um decreto que visa ali que 70% da hora extra vai ser paga àquela rede de empregados. E a Constituição diz que é 50%, por exemplo. O que vai valer é o decreto, independentemente da Constituição estar hierarquicamente superior. Mas o que a gente é regido aí pelo princípio da norma mais favorável, mais à frente. Então, a norma mais favorável vai ser aplicada àquele funcionário. Como o artigo 7º da nossa Constituição Federal cita, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, tudo que visa a melhoria da condição social vai ser aplicado nesses casos. As fontes. As fontes a gente tem ali a utilização dos métodos para acumulação, para soluções de conflitos, que é no caso a acumulação, o conglobamento puro e o conglobamento mitigado. A gente vai ver cada um deles agora. E a gente vai ver que esse artigo 620 aí da CLT, que adentrou aí com a nossa reforma trabalhista, ele é um pouco contraditório. Inclusive, ele é objeto de ADIM, se não me engano. As condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Foi o que eu falei para vocês. Aquele acordozinho feito entre o sindicato dos empregados com o empregador diretamente vale superior à convenção coletiva de trabalho mediante a este acordo, aliás, a este artigo da CLT, o que torna ele de fato um pouco contraditório e até declaração de inconstitucionalidade. Por quê? Se a gente é regido pelo princípio da norma mais favorável, se o artigo 7º diz que além de outros que visem a melhoria, porque sempre prevalecerá. Se for para prejudicar o funcionário, vai prevalecer. Não está dizendo que sempre prevalecerá. Ou seja, se prejudica, prevalece da mesma forma. Vai de contra o princípio da norma mais favorável e aos princípios gerais do direito do trabalho. Mas partindo agora para as teorias. A teoria da acumulação ela não é admitida no nosso ordenamento. E basicamente ela pega o melhor de cada fonte. Se você tem ali uma convenção coletiva de trabalho, um contrato individual, caso tratando sobre férias e gratificações, ela vai pegar o que está de vermelho. Ela conflitou ali, conflitou aqui a convenção e conflitou o contrato individual. Pega os melhores. Pegou os 2 terços, pegou os 60 dias e pegou a gratificação.
tudo que é melhor, ela junta. E então o cara aqui teria férias de 60 dias, mais 2 terços de pagamento, mais gratificação de R$ 1.000 por mês. Ou seja, ela pega o melhor de cada e unifica, o que não é permitido no nosso ordenamento. A teoria do conglobamento puro é, no caso, a utilizada majoritariamente. Ela é, sim, a integralidade. Ah, conflitou aqui o contrato individual com a convenção coletiva. Escolhe um dos dois. Você vai ter que escolher um dos dois. Não pode quebrar nem fracionar nada. Você escolhe um e acabou-se. Ela respeita a organização da fonte jurídica. E a teoria do conglobamento mitigado. No caso aqui, ela vai setorizar, pessoal. Conflitou ali, convenção coletiva e contrato individual. Utilizei os mesmos exemplos, né? Então, no caso, você vai dividir por tópico. Ah, o que é melhor para você? Férias de 30 dias mais 2 terços ou férias de 60 dias mais 1 terço? Você vai escolher. Você não pode quebrar como a teoria da acumulação. Você vai ter que escolher a integralidade. Ou de 30 dias mais 2 terços ou 60 dias mais 1 terço. E assim também na gratificação. Ou seja, a acumulação pega os melhores pontos e unifica. O conglobamento puro respeita o ordenamento jurídico um ou outro, e o mitigado ele setoriza. Também pode ser chamado de conglobamento setorizado. Então a gente finaliza aí as nossas fontes e a gente parte para princípios. Galera, princípios é um ponto bem importante. É uma unidade que eu acho muito válida e é uma unidade que se eu fosse vocês, eu daria uma bastante atenção e também utilizaria muito de só ligar o ar-condicionado aqui, de doutrinas. Doutrinas são melhores para vocês frisarem os princípios. E os princípios normalmente caem bem nas provas. E também os princípios ajudarão vocês na elaboração da peça processual de vocês. Então, é bem válido e bem importante vocês treinarem essa parte principiológica. Princípios do direito do trabalho. Princípio da proteção. O princípio da proteção, pessoal, ele não é um princípio geral do direito. Ele não é um princípio específico do direito do trabalho, é um princípio geral. Basicamente, vocês vão ver que ele se subdivide em três: princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e princípio do indúbio para o operário. Porém, vocês vão observar também que todos os princípios, basicamente, eles são da proteção. Todos eles visam a proteção do empregado, todos eles visam a valorização do empregado. Então, vocês vão ver que é bem presente aí essa questão principiológica da proteção. Mas, basicamente, partindo aqui para ele é o princípio que tenta equilibrar. A gente sabe que a relação empregatícia ela é uma relação desequilibrada. Ela é uma relação em que o empregador ele tem a autonomia de chegar lá e mandar em você, enquanto o empregado ele tem a autonomia de acatar. É o que sobra para ele. Ele não tem ali essa decisão, de fato, de dizer eu quero isso ou eu quero aquilo. O empregador chega, mostra, ó, ou esse ou esse. E para mim isso não é opção, né? Para mim não, de modo geral, isso não é alternativa. Não é alternativa quando você dispõe. Você quer isso ou isso. A alternativa é você quer o quê? Entendeu? Então, tipo, se você dá uma opção ou outra, ou é um ou é outro. Não é alternativa. Você tem duas opções para escolher. Daí a gente sabe que isso não se aplica na relação empregatícia. Aliás, isso se aplica na relação empregatícia, que é, no caso, o que deixa uma parte mais vulnerável. No caso, o empregado. A reforma trabalhista. Galera, a reforma trabalhista trouxe uma ideia pra gente, uma coisa que não existe. Um empregador hipersuficiente. O empregador hipersuficiente, vide a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, ele é aquele empregado que ele tem diploma de conclusão de nível superior e ele recebe até 2 vezes o limite do máximo da residência da Previdência Social. Ou seja, hoje o teto da Previdência está em 8 mil e pouco, se eu não me engano. Então, tecnicamente, esse cara teria que receber 16 mil e uns quebrados quase 17 mil. E ele, basicamente, por esse ideal da reforma trabalhista, ele teria total autonomia de chegar para o empregador e debater diretamente com o empregador melhorias para a classe, como se ele fosse sozinho um sindicato. Isso não existe. Qual é o empregado que vai chegar e debater diretamente com o seu empregador? Quem dirá o empregado que recebe o valor que essa pessoa recebe? É muito mais fácil ele chegar e botar tudo para fora. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que não existe. Por quê? O empregado vai lá e debater com o empregador.
Aí ele vai e diz assim: ah, pô, então pronto, tá insatisfeito? Pô, pega teu rumo pra casa e manda o cara pra fora. Sendo que o cara tem um custo de vida de dois salários, de dois tetos da Previdência, ou seja, o cara tem um custo de vida de 16 mil reais. Vocês concordam comigo? Que é mais fácil tu conseguir um emprego de um salário mínimo do que um emprego de 16 mil reais. Então, tipo, o cara não vai fazer isso aqui. Isso aqui é só uma disposição legal que ninguém vai ter essa coragem de fazer. A não ser que o cara seja da CIPA. E também vai cavar a própria cova, porque aí quando ele terminar o tempo ali da estabilidade da CIPA, o cara bota ele pra fora. Então, tipo, é uma coisa que não existe. Mas que está amparada aí pela nossa reforma trabalhista, no caso, integrada na CLT. Princípio da norma mais favorável. Vamos lá, nosso primeiro dos princípios, e eu acho que talvez, me arrisca dizer que um dos princípios mais importantes da norma é o da norma mais favorável, que é como eu falei para vocês, que é o princípio que dirá que a nossa lei, independentemente da sua hierarquia, a nossa norma, ela vai ser aplicada em favorecimento do empregado. Ou seja, como eu citei aí abaixo, a gente tem uma CLT que diz que a hora extra é paga em 100% da hora normal, e a gente tem uma convenção coletiva que diz que é paga em 120% da hora normal. Ou seja, o que valerá será a convenção coletiva. Ela que terá essa prevalência, por mais que seja uma legislação inferior à CLT. Ou seja, não tem essa hierarquização. A gente tem uma norma ali que é inferior, mas ela beneficia mais, ela vai ser aplicada. E se houver o conflito, como eu falei, aqueles métodos que a gente viu anteriormente, uma ação automística, ou congelamento puro, ou incidibilidade. Princípio da condição mais benéfica, ou também chamado de inalterabilidade contratual impérios. Eu prefiro o segundo nome, particularmente. Mas também pode ser chamado de qualquer uma das formas. Basicamente, ele é bem simples, pessoal. Também é um princípio bem simples. O que, que ele diz? Ele diz que não poderá haver alteração contratual em prejuízo do empregado. Alteração, inalterabilidade contratual, impérios. O próprio nome diz. Ou seja, se eu tenho ali um contrato, eu celebrei um contrato com aquele empregado, dizendo que quando ele entrasse na empresa, ele assinou, eu assinei, dizendo que ele teria férias de 40 dias, mais 3 diárias em um hotel da sua escolha. Então, eu pego, assino aquele contrato, celebro, só que um mês depois eu vejo, rapaz, eu contratei muita gente, eu não vou dar conta de pagar essa diária tudo. Não, vou alterar essa cláusula. Pá, vou lá, altero. Pode? Não pode. Não para os que já foram. Eu posso alterar, mas ela só terá eficácia, ela só valerá para os demais, para quem for contratado mediante aquela alteração. Porém, os que já estão, os que já assinaram o contrato, eles não poderão ser prejudicados. Eles permanecerão com seus 40 dias e as suas 3 diárias, por mais que isso prejudique o empregador. A alteração não poderá ser em prejuízo do empregado. No caso, vocês viram lá, o princípio da proteção é um princípio que assegura a proteção do empregado. E esse é uma das formas de assegurar, com certeza, a proteção deste. Súmula 51, inciso 1º do TST, diz que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Como eu frisei, só poderá ser impactado os que forem contratados após aquela alteração. Os que já estão permanecem. Artigo 468 da CLT. Os contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade das cláusulas inficientes de garantias. Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixado o exercício da sua função de confiança. Aqui no caso, basicamente, pessoal, o que é? É quando o empregado, ele já trabalha na empresa, mas aí ele é movido, ele é promovido para um cargo de confiança. Ele tem ali a confiança do empregador e ele diz, ó, a partir de agora você vai exercer um cargo de confiança aqui na empresa, você vai ter uma gratificação de R$ 1.000 a mais no seu salário,
fora a alteração do seu salário para um salário superior. Porém, vocês concordam comigo que exercício de uma função de confiança, ou seja, há uma função de confiança. Eu posso confiar em você hoje e eu não posso confiar em você amanhã, possivelmente. Então, a CLT garante que nesses casos, quando há uma quebra de confiança, não uma quebra de confiança, mas quando o empregador tem interesse em lhe reverter para o seu cargo antigo, retirando você do cargo de confiança, ele pode e não vai considerar-se uma alteração contratual impégios, não vai ser de encontro ao princípio da condição mais benéfica. Você vai ter essa reversão ao seu cargo anterior, você vai perder a gratificação, como fala o artigo 2º, você não vai ter direito de incorporá-lo ao seu salário e não vai ser em prejuízo. Por quê? Porque o cargo de confiança ele exige confiança. E se o empregador lhe reverteu, possivelmente ele não tem mais confiança em você. Princípio do indúbio pro operário. Terceiro princípio aí da nossa princípio da proteção. Diz que a interpretação da norma, quando abrangida em diversos aspectos, se dará sempre em favorecimento do empregado. Método pró-vulnerável, também considerado no Código Civil. Então, pessoal, o que é o indúbio pro operário? O indúbio pro operário é quando você tem ali um conflito entre interesses. Por exemplo, você tem ali um empregador fez uma carta, como vocês vão ver aqui na reclamatória, e teve um conflito de datas, colocaram uma data no início, outra data no final. Uma bagunça, por exemplo, no contrato. O que vai valer é o que mais favorece o operário, dúbio pro operário. Ou seja, ela vai ser analisada, aquela prova documental vai ser analisada com base na interpretação da norma de forma que beneficie o operário. Um exemplo foi a reclamatória que tramitou perante a terceira vara do trabalho de Camaçari, na Bahia, sob o número, esse número aí, narra que o empregador confeccionou um termo de rescisão de contrato de trabalho com duas datas indicativas de recebimento das parcelas decorrentes da determinação do contrato de emprego. Diante do impasse quanto à data real do término do vínculo contratual, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio do indúbio pro operário, entendendo-se que, se o obreiro não foi responsável pela confecção do termo de rescisão, não poderia ser prejudicado por um erro material o qual não se deu cabo, de modo que a interpretação dúbia ou contraditória deverá beneficiar o aderente. Ou seja, aqui no caso, o empregador fez uma data, um TRC, que é um TRCT, perdão, que é um termo de rescisão do contrato de trabalho. Porém, ele colocou que em um tópico colocou que o empregador terminou, por exemplo, no dia 2 e no outro colocou que ele terminou no dia 5. Ou seja, não houve ali ele foi impreciso na sua definição da data que realmente ocorreu a finalização do contrato de trabalho. Então, o juiz da terceira vara foi e aplicou o princípio do indúbio pro operário. Disse, não, vai valer no caso a data que mais beneficiar o empregado. Princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade de direitos trabalhistas. Pessoal, os direitos trabalhistas, a gente teve a escravidão, a gente teve morte, a gente teve diversas pessoas perdidas aí nessa luta por direitos trabalhistas. A gente tem direitos trabalhistas hoje que podem ainda ser muito mais melhorados, entendeu? Então, tipo, a gente já tem um mínimo e a gente não pode abdicar desse mínimo. E é permitido que o empregado, perdão, ele abdique mesmo ele querendo abdicar desses princípios. Esse princípio, ele também, esses direitos. Esse princípio, ele também garante que o empregado não seja lesado, né? Que, por exemplo, vamos supor um contrato, um empregado não lê aquele contrato, assina, e ali tem, por exemplo, uma cláusula dizendo, você vai receber menos que o salário mínimo. Não pode, entendeu? A gente sabe que isso é um direito trabalhista, ele não pode receber menos que o mínimo. Então, ele vai ser tanto garantido como quando ele quiser, mesmo que ele assine ele querendo, eu quero receber menos que o salário mínimo, mas eu quero esse emprego, assinando. Ele não pode, e mesmo que ele coloque uma cláusula ao empregador, que ele não leia, e assim, concordando, ele não pode, de forma nenhuma. Então, os direitos trabalhistas, eles são totalmente indisponíveis. Eles não podem ser abdicados, mesmo com o fato de um empregado querer a abdicação daquele emprego. Eu coloquei um exemplo aí. Se o empregado, ao ser contratado, firma um documento aceitando perceber como remuneração a quantia inferior ao salário mínimo, o referido ajuste não produzirá qualquer efeito em face do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas.
mesmo que aquela tenha sido a real intenção do operário. Princípio da continuidade da relação de emprego. Aqui no caso, pessoal, ele vai tratar que o nosso contrato de trabalho ele deve ser, em via de regra, com um efeito indeterminável. Ou seja, eu vou contratar aquele empregado e, via de regra, o contrato dele deve ser por tempo indeterminado. Eu não tenho por que contratar aquele empregado por tempo menor que uma data indeterminada. Ou seja, eu posso contratar? Posso. Vocês vão ver mais à frente que tem as opções de contrato determinado, de contrato temporário, mas é tudo regido por lei, tudo taxado na CLT. Então, são situações anormais, situações atípicas. Porém, via de regra, o contrato tem que ser por tempo indeterminado. Ele não tem ali que ter data de validade. Ele tem que ter uma indeterminação. A súmula 212 do TST diz que o ônus da prova de provar o término do contrato de trabalho quando negadas as prestações de serviço e desimpedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ou seja, quando há um término do contrato de trabalho, ele é para ser provado pelo empregador. O empregador que deve garantir, por que foi provado, por que terminou esse contrato de trabalho, entendeu? Principalmente isso ocorre quando tem justa causa. Justa causa, o ônus da prova é integralmente do empregador. E por último, a gente tem o princípio da primazia da realidade, que aqui no caso diz que a realidade dos fatos predomina sobre simples provas documentais. Deste modo, quando a realidade se mostrar contraditória aos fatos documentados, tornam-se nulos de pleno direito os atos que infringam a legislação trabalhista. O artigo 9 da CLT diz que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou faltar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Basicamente, o princípio da realidade, de primazia da realidade, diz que o quê? Você tem ali uma prova documental instável, uma prova que não tem segurança, e você tem ali uma prova testemunhal, por exemplo. Alguém provando, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Alguém que trabalhava na empresa, por exemplo. Alguém que saiu em breve. Então, aquela realidade vai ser valorizada. Aquele princípio, aliás, aquela prova documental terá o seu impasse e, no caso, a prova testemunhal será a válida. Basicamente é isso. Só a gente encerra por aqui, certo? Dei esses princípios, as fontes, a gente tratou sobre relação de emprego, relação de trabalho, trabalho proibido, trabalho lícito. E vocês têm total autonomia aí para fazer um resumo, para vocês estudarem da forma que vocês preferirem. Eu vou disponibilizar o link da presença aqui embaixo na descrição do vídeo, porque como foi gravado, como não foi uma simultaneidade ali no nosso material, eu não vou exigir que tenha resumo. Então basta vocês clicarem lá no link da descrição, fazerem sua presença, que não tem problema nenhum, certo? Então valeu, pessoal. Se precisarem de mim, podem me contatar sem problema. Estou aí totalmente disponível para ajudar vocês. Então não tenho queixo aí. Cheguem no nosso privado, podem falar comigo sem problema nenhum. Podem mandar mensagem, podem mandar no grupo também. Não fiquem com esse impasse de falar, não. Valeu, pessoal. Tenham uma excelente semana aí para vocês.